Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Você sabe quem ou o que é o anticristo? Será que é algum sistema religioso, como por exemplo a Igreja Católica e o Papa é o anticristo? Será que é algum personagem que já existiu na história da humanidade, como por exemplo o Imperador Nero ou Hitler? Ou será que é alguém que ainda existe hoje, como algum líder político, Macron, Xi Jinping, Joe Biden, Bolsonaro? Hoje eu vou conversar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiro vídeo depois que nós batemos 100 mil inscritos aqui no Teologar. Eu vou fazer um vídeo especial depois para esse 100k, né? E agradecer você que sempre dá um like aqui, que sempre compartilha os nossos vídeos para outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, tá? Antes de começar a falar sobre o anticristo, quero te fazer um convite. Do dia 8 ao dia 11 de fevereiro agora de 2021, não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas do dia 8 ao dia 11 de fevereiro agora de 2021, vai ter a jornada escatológica. Serão 4 aulas ao vivo, gratuitas, para você aprender sobre escatologia. Para você participar dessas aulas, que vai ser um grupo fechado, numa aula VIP, não vai ser aqui aberto no YouTube, vai ser num grupo fechado, você tem que se inscrever. Aqui no vídeo tem um link na descrição do vídeo. Você clica nesse link, faça a sua inscrição gratuita, coloca o seu nome e seu e-mail. E assim eu vou te mandando o link das aulas, tá? Então é gratuito, você vai aprender aí no conforto da sua casa, porque é online. Do dia 8 ao dia 11 de fevereiro eu te vejo na jornada escatológica, tá bom? Muito bem, aluno, você vai aprender agora sobre o anticristo. E antes de falar sobre o anticristo, quero ler um texto com você que vai mostrar que existe vários anticristos. E aí eu vou te ensinar a diferença de os anticristos para o anticristo. Vem comigo, 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja que João fala aqui no plural. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João vai dizer aqui na sua epístola que existem muitos anticristos. É o espírito do anticristo que já opera no mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo já está caminhando já para um governo, já vou explicar sobre isso, do anticristo. E enquanto não se manifesta o anticristo, este personagem que eu vou falar daqui a pouco para você, está se manifestando então os anticristos. Quem são aqueles? São aqueles que saíram do nosso meio e que negam Jesus. Veja agora 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então João vai explicar aqui quem são esses anticristos. São aqueles que negam Jesus Cristo. E você vê hoje quantos falsos profetas, quantas seitas têm surgido pelo mundo fora, negando Jesus Cristo vindo em carne, negando a divindade de Jesus Cristo e enganando muitas pessoas. Este é o espírito do anticristo que já opera no mundo, tá? Então, aqui João está falando dos anticristos. Agora, existe também na Bíblia um personagem chamado de o anticristo. E esse personagem, ele está bem declarado, bem detalhado na epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, vem comigo agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ele está falando aqui da volta do Senhor Jesus, né? Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo já está alertando aqui aos Tessalonicenses, ele escreve uma segunda carta, e quando ele escreve na primeira que estava próximo à volta do Senhor Jesus, as pessoas ficaram achando que ia ser assim muito rápido aquilo que ia acontecer, e ninguém sabe o dia e nem a hora. Aí Paulo fala, não, calma, não vai acontecer isso, Jesus não voltará, sem que primeiro se manifeste o filho da perdição, o homem da iniquidade, e venha primeiro a apostasia, né? Muitos pós-tribulacionistas usam esse texto para dizer, tá vendo? Olha, Jesus só volta depois que se manifestar o anticristo. Os pré-tribulacionistas vão dizer, não, é isso mesmo, só que é a segunda volta do Senhor, não é o arrebatamento. A volta do Senhor acontece realmente depois da manifestação do anticristo. Então tem essas duas escolas, pré- e pós-tribulacionistas, que creem que depois da manifestação do anticristo é que volta o Senhor Jesus. E aqui nesse texto está bem detalhado que ele não é um sistema. Veja, o anticristo não é um sistema. O anticristo não é um ser espiritual, ou seja, não é um demônio. Aprenda isso agora, você que está aprendendo aqui com o Teologar. O anticristo não é um sistema. O anticristo não é um demônio, não é um ser espiritual, não é Satanás. O anticristo é um homem, é uma pessoa, tá? E aí há várias interpretações, né? Tem aqueles mais preteristas, ou seja, do pretérito, que vão interpretar que o anticristo já veio e que foi algum imperador, como Tito, como Nero, Domiciano, como Antíoco Epifânio, antes de Cristo, né? Então, alguns imperadores romanos que foram cruéis contra os judeus e cristãos são considerados por alguns, esses foram, ou um deles foi o anticristo, né? É uma interpretação preterista. Alguns, como por exemplo os reformadores, ou até Wycliffe, Lutero, Calvino, achavam que o Papa era o anticristo, ou que um Papa será o anticristo, né? Mas a maioria dos escatólogos vão entender que o anticristo é um líder político que ainda vai se manifestar, que ainda vai aparecer. E quando ele aparecer e se manifestar, você viu aqui algumas características, ele vai ser um grande líder religioso, ele vai se opor a Deus e à igreja, a tudo que se chama Deus e todo objeto de culto, ele vai se opor à igreja de Jesus Cristo e ele vai se opor a tudo que se chama Deus. O que mais? Ele vai se assentar no santuário de Deus, a gente viu aqui no versículo 4, de 2 Tessalonicenses 2, né? Ele vai se assentar no santuário de Deus. Alguns acreditam que esse anticristo, esse grande líder religioso, grande líder político, ele vai se sentar no santuário de Deus, num possível terceiro templo que será reconstruído. É uma possibilidade de interpretação também. E ele vai se comportar como Messias, ele vai ostentar como se fosse o próprio Deus. Então ele vai ser adorado, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você vai ver esse homem que vai se levantar como um anticristo, né? Ele é o anticristo, tá? E ele vai se sentar no santuário de Deus, ele vai receber grande poder e ele vai ser capacitado, inclusive, por Satanás, né? Olha comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 agora. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele vai usar a mentira para poder enganar muitas pessoas, iludibriar muitas pessoas. Ele vai enganar e vai arrebanhar muitas pessoas para que ele possa então ter o seu governo mundial, né? E ele vai ser capacitado, a gente leu aqui, por Satanás. E o seu poder é segundo a eficácia de Satanás. Isso é confirmado também no livro de Apocalipse. Veja comigo Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta que emerge do mar, ou seja, o anticristo. Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A escatologia do Apocalipse entende que chifre quer dizer poder, tá? Então ele tem muito poder,
A besta que vi era semelhante a leopardo, como pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui no Apocalipse é Satanás, a antiga serpente. Então forma-se aqui no Apocalipse, né, a tríade satânica, né, que é Satanás, o dragão, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. É a tríade satânica. Satanás, que é o dragão, ele dá poder para o anticristo, ele capacita o anticristo, ele dá autoridade para o anticristo. Então o que o anticristo faz é segundo a eficácia de Satanás. Isso Paulo confirma em 2 Tessalonicenses 2 e agora aqui João confirma em Apocalipse 13. Vamos ler de novo Apocalipse 13, agora o versículo 4 até o 5. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então veja, o anticristo, que é a besta, ele vai ser adorado como se fosse um Deus. Ele vai ser muito poderoso, porque aqui João fala, quem pode pelejar contra ele? Quem é como ele? Ele tem muitos chifres, ele tem muito poder, né? E ele vai ter um domínio, ele vai proferir arrogâncias e blasfêmias com uma autoridade que vai ser lhe dada por 42 meses, que é exatamente 3 anos e meio. Né? Alguns acreditam o seguinte, olha, esses 3 anos e meio é o período final da grande tribulação. A tribulação que duraria 7 anos, segundo alguns. Depois da sua metade, a sua segunda metade, é a grande tribulação, 42 meses, 3 anos e meio, né? É onde o anticristo vai se manifestar completamente numa grande tribulação. Né? Versículo 7 agora, do mesmo capítulo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Veja, haverá uma batalha entre o anticristo e os santos, os crentes, né? Deu-se-lhes ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e a adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ou seja, ele vai ter autoridade, e quem que vai adorar a besta? Quem que vai adorar o anticristo? Aqueles que não foram escritos no livro da vida, ou seja, não é cristão que vai adorar a besta. São os não cristãos, são os que não têm o selo da promessa, são os que não foram regenerados pelo novo nascimento, são os que não creem, né? Mas que têm, então, o seu nome não está no livro da vida, e esses adoram a besta, que é o anticristo. O próprio Jesus falou sobre o anticristo. Veja Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, Jesus aqui quer que quem lê a profecia de Daniel entenda do que ele está falando ali, né? Quer dizer, é o abominável da desolação de quem falou Daniel. Peraí, o que falou Daniel? Vamos ver Daniel então, o que ele falou? Daniel 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então veja só, Jesus falou que nós devemos entender o abominável da desolação que disse o profeta Daniel. E Daniel disse o seguinte, esse homem aí fará um concerto, fará uma aliança, fará um pacto por uma semana. Semana aqui é a palavra Shabua, né? Semana aqui são 7 anos, é uma semana de anos, não é uma semana de dias. Então, durante essa semana de anos, ou seja, uma semana de anos, 7 anos, né? Esse homem vai fazer uma aliança com os homens da terra. Esse anticristo vai fazer uma aliança com os homens da terra. E no meio dessa semana, 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança.
ele vai cortar a oferta de manjares, vai cessar o sacrifício, né? Não haverá mais isso, ele vai quebrar essa aliança e virá então a grande tribulação por 42 meses que ele recebeu a autoridade. 3 anos e meio. A última metade da tribulação, a última metade da semana de Daniel, da 70ª semana de Daniel. Estou trazendo para você aqui uma das interpretações escatológicas sobre esse texto, tá? Para continuar aqui em Daniel, Daniel 11:31 diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Quer dizer, vai ser terrível esse período. Veja Daniel 12, versículo 11 agora. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. 3 anos e meio, mais um mês ali, né? Porque 3 anos e meio seria exatamente 1260 dias, né? Mas exatamente aqui vai dar 43 meses, 3 anos e meio e um mês, né? Então mostrando que vai ser no final da última semana de Daniel, tá? Então o anticristo, para resumir aqui para você, eu vou finalizar com o último versículo, né, para mostrar aqui como é que ele vai ser destruído, mas o anticristo vai ser um grande líder político, tá? Para ensinar você aqui, um grande líder político. Esse líder político vai agir na tribulação, ele vai ter a autoridade que Satanás vai dar para ele, e ele vai dominar o mundo, segundo essa interpretação bíblica, né? E quando Jesus voltar, ele então será destruído. Como que ele vai ser destruído? Vai ser uma batalha medieval? Não, vai ser assim, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, com o sopro da boca, Jesus vai destruir o anticristo e lançá-lo no Guiena, tá bom? Espero que você tenha aprendido um pouco mais aqui sobre quem é o anticristo, quem é esse ser que vai chegar ainda, que a gente não sabe quem é, a besta que emerge do mar, que vai dominar o mundo e que vai preparar a tribulação, e assim Jesus volta para destruí-lo com o sopro da sua boca, tá bom? Essa é uma das interpretações, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like pra gente aqui no vídeo, se você gostou. Comente aqui abaixo o que é que você achou sobre essa interpretação. É uma interpretação majoritária da maioria dos escatólogos, né? Se você gostou também, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam então a palavra de Deus e conheçam um pouco mais sobre a escatologia, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua casa, e se você quer estudar, teologar.